Olá pessoal, canal Professor Miguel Química, inscreva aí para nós, por favor, dá uma força no canal, Senhor Jesus abençoe você, sua família, né? Você que está vendo o vídeo, muito obrigado, tá? Bom, pessoal, então, nono um e 2 FUNVIC, né? 2025, aqui estamos, capítulo 5, separação de misturas, né? Desdobramento, né? Fracionamento, fracionar. Quando você tem duas ou mais coisas juntas, você pode fracioná-las, separá-las, né? Então vamos estudar isso daí. Então, ler e grifar, não esqueça. Página 102 a 114. Ler e grifar. Importante demais para o cérebro fazer links, né? O que que é essencial nesse capítulo, pessoal? Conhecer os processos mecânicos, né? Processo mecânico não é transformação física, certo? E processos físicos de separação de misturas, tá certo? Já a gente vai ver aqui, de heterogêneas e homogêneas. Separação de misturas também no tratamento de água. Vamos lá? Bom, então aqui nós temos aí, né? Que é um processo mecânico, né? Tá certo? Que é a catação, você vai catando, né? Pedrinhas, por exemplo, do feijão, né? Hoje não usa mais isso, né, pessoal? Mas aqui na areia, por exemplo, outro processo mecânico, né? Separa pedras maiores da areia, né? Tá certo? Na peneira, peneiração ou tamização, beleza? Tocando aqui então para vocês, vamos lá. Aí nós temos a ventilação, né, pessoal, que é um processo, né? Você já soprou, né? Você já pegou amendoim, por exemplo, torrado e assoprou a casca, né? Então o vento arrasta as partículas mais leves, né? Beleza, né, pessoal? Bom, tranquilo. Então vamos lá. Aí temos aqui então, né, pessoal, a extração. Isso é muito importante esse termo, gente. Aparece muito, tá? Filtração, uma filtração simples, claro, fazia café, né? Então aqui está fazendo o quê? Além da filtração, a água quente está extraindo a essência, né, do pó do café aí, beleza? Tá a água fervendo, né? Extrai a essência do pó do café. Já não esqueça aí de marcar lá, já vai na página 118, pausa o vídeo aqui e marca para fazer o exercício 1. Ao chá, né? Então, o chá na água quente, né? Então, tá havendo uma filtração e uma extração, né, pessoal, da essência do chá. Combinado? Vamos tocar? Então, esse termo é muito importante, hein, gente? Ótimo. Aí nós temos aí o aspirador de pó, né? Que aspirador de pó, sólido e gás, mistura sólido e gás, né? O sólido aí, o gás do ar, né? Beleza? Aspirador. Filtração a vácuo, pessoal, que é chamada filtração por sucção ou pressão reduzida, tá? É muito usada aí para fazer separação de minérios de lama, por exemplo. E aqui, né, o equipamento, essa é a bomba de vácuo, né? Tá certo? Onde você vai colocar um Kitasato, né? Que é o aparelho do laboratório, tem uma saída lateral, liga aqui na bomba de vácuo, você vai colocar o que vai ser filtrado no funil de Buchner, né? O Bichner, tá bom? Tá? No caso aqui, é uma mistura de. Isso aqui é para fazer filtração difícil, né, pessoal? Filtração simples para fazer filtração fácil, né? Então, o minério de lama, por exemplo, é difícil separar, então você vai fazer a filtração a vácuo. Você liga a bomba e aí essa bomba vai tirar o ar daqui de dentro do Kitasato, ó. Tirando o ar daqui de dentro, a pressão aqui dentro vai sendo reduzida, porque você vai tirando o ar daqui de dentro, vai formando um vácuo, né? Então, por isso que é chamado filtração por sucção. O que está aqui em cima vai ser sugado para baixo, beleza? Tranquilo? Chamado a pressão reduzida, porque lá dentro a pressão fica menor, né? Porque o ar está sendo tirado pela bomba. Então é chamado filtração por sucção ou filtração a pressão reduzida, que é a filtração a vácuo, beleza? E aqui tem um vídeo, né? Mostrando para você um GIF, né? Olha para você ver, né? Eu teria que voltar no começo aqui, né? Depois você pode dar uma olhada também na internet, né? Aqui, ó, a bomba. Vamos olhar devagar que dá pra gente ver. Quer ver, ó? Aí a bomba de vácuo tá aqui, né? Como mostrei na foto, né? Ó, o que tá sato, funil de Birchner, né? Aí você vai colocar o que vai ser filtrado aqui em cima, né? Tá certo? Vai ligar a bomba de vácuo, vai acontecer o que eu falei aqui no vídeo. Tá certo? Olha lá, a bomba de vácuo suga o ar do que tá sato, diminui a pressão interna. Então você vai puxar para baixo o que está sendo sugado. Por isso que é filtração por sucção, beleza? Deu para perceber, né? Vamos tocar? Mais um pouquinho. Beleza. Tá certo? Então tá aí, vamos lá. Aí aqui, ó, pra você ter uma ideia do vácuo. Ó, você vai tirar o ar daqui de dentro, ó. Observa bem, vocês viram? Tá, você colocou aqui, até uma bomba de vácuo aqui, você vai tirar o ar de dentro do equipamento aqui, então a pressão vai diminuir muito aqui dentro, logo a pressão da lata aumenta, né? Se diminui, se você tira o ar daqui de dentro, a pressão interna da lata aumenta. Por isso que explode. Perceberam ou não? Vamos ver se volta, vai?
Então você vai tirando o ar daqui de dentro com a bomba, né, pessoal? Que liga a bomba, tirando o ar, a pressão lá dentro fica reduzida. Logo a pressão interna da lata ela aumenta. Por isso que ela explode. Entendeu? Interessante que o líquido ferve lá dentro, né? Ferve lá dentro sem ser aquecido, porque você tá tirando a pressão de cima dele, né? Tá certo? Interessante pra caramba, né? Olha lá, tá vendo? Ó? Tirando a pressão superficial do líquido, as moléculas vaporizam. Não sei se está dando para ver aí. Tá dando para ver direitinho? O líquido vaporizando, fervendo aqui, entrando em ebulição, sem ser aquecido. Olha que legal. Tá? Então tá aí. Vamos tocar? Olha lá, de novo, ó. Vocês viram o aumento da explosão? Então a pressão interna da lata ficou maior porque a pressão externa sobre ela, o ar foi tirado. Então a pressão externa sobre ela foi diminuída, né? Beleza? Então tá ótimo. Vamos tocar aqui, né? Bom, pessoal, e aqui nós temos então a separação de misturas heterogêneas continuando, né? A extração do ouro, né? Com cianeto de sódio, né, pessoal? É usado em larga escala industrial aí, né? Que é chamado de cianetação. Tem 95% de eficiência, né? Já com o mercúrio, essa eficiência é de 35%. Isso aqui é feito em menor escala, né? Tá certo? Devido à incapacidade do mercúrio amalgamar partículas de ouro menor que 0,07 milímetros, né? Que é a maioria na forma de pó, né, pessoal? Por isso que aqui o cianeto de sódio aqui, a cianetação, ele é mais eficiente, tá bom? É chamado de levigação, né, pessoal? Manualmente, né? Que é um método que vai utilizar a diferença de densidade, né? O garimpeiro separa o ouro, né, que é mais denso, daria usando a tal da bateia, né? Tá certo? É, não pode ser água corrente, na verdade, né, pessoal? Porque arrasta o ouro em pó, né? Então a água não pode ser muito corrente aí, não, na verdade, tá bom? Tá? Aí os garimpeiros adicionam mercúrio, né, pessoal, para atrair o ouro, formando uma liga metálica visível, né? Tá certo? E depois ele vai aquecer, esse mercúrio evapora, né? E esse mercúrio evapora, depois ele pode cair em forma de chuva, né? Tá certo? Causando danos ao meio ambiente aí, tá bom? Contaminando o meio ambiente, peixes, né? Sistemas aquáticos, assim por diante, né? Bom, aqui tem um arquivo da Unicamp, pessoal, que é muito importante esse arquivo, dá uma lida nele, né? Aqui, ó. Clica aqui para você ver o artigo da Unicamp. Vamos dar uma olhada nele? É, não tá entrando aqui, não sei por quê. Beleza? É, mas aqui é o artigo da Unicamp. Depois a gente coloca no grupo aí para vocês. Qualquer coisa dá uma cobrança em mim aí, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, então aqui está, né? Nós temos aí a flotação, né, pessoal, que flutua, né? Quando você tem partículas leves do material, você joga água, então flutua. Então as partículas têm que ser menos densas, né? Tranquilo? Né? Beleza, flotação, tá? É, e a sifonação, né, pessoal? A sifonação é por gravidade, né? Então, com a sifonação, aí você é um sifão em um tubo curvado, tipo da pia que fica embaixo da pia, já viram, não? Igual a mangueira que você está vendo aqui, a mangueira curva, né? Você dá uma sugada, então você vai puxar o líquido, né? Que é menos denso que está em cima aí, tá bom? Tipo, tirar a gasolina do carro, eles não usam mais isso, né, pessoal? Mas é muito comum tirar a gasolina do tanque do carro, né? Tá certo? Você pôr a mangueira na caixa d'água lá em cima e puxar assim, sugar, aí você tira também a mangueira por sifonação. Tira a água, né? Com a mangueira por sifonação, beleza? Aí, pessoal, a flotação também é usada na extração, está sendo testada, né, pessoal? Em pesquisa aí, o artigo da Unicamp fala isso, viu? É, para extração de mercúrio, né? Ela tem eficiência aí de 83%, né, pessoal? Sem riscos ao ambiente aí, né? Na extração do ouro. É, isso é com base em plantas, né? Cianogênicas, né? Que tem cianeto, tá certo? Que substitui o cianeto de sódio lá, beleza? Que é uma opção viável aí como substituto ao mercúrio aí, tá vendo? A flotação, então, tá estudo já bem desenvolvido aí, tá bom? Bom, separação magnética, uso do ímã, né, pessoal? Já marca lá na página 116, exercícios 3 e 6 para vocês fazerem, tá bom? Aí, separação magnética ou imantação, né? Uso do ímã, né, pessoal? E aqui nós temos aí, né, pessoal, a dissolução fracionada lá. Dissolver fração. Você tem dois, por exemplo, lá você tem areia e sal. Areia e sal. São duas frações. Então você vai dissolver uma, dissolução fracionada. Você joga água, dissolve o sal, dissolveu a fração sal. A areia fica no fundo, você filtra, passa água e sal. Aí você pode deixar evaporar, a água evapora, o sal fica. Ou fazer a destilação simples, que a gente vai falar já já nas misturas homogêneas, né? Que aí você põe num aparelho, por exemplo, água e sal, né? Aquece ali embaixo, a água evapora, né? Passa pelo condensador, vira líquido, condensa e a colhida do outro lado, né? Destilada, tá certo? E fica o sal do outro. Tá? Pode usar aqui evaporação ou destilação simples, né? A gente vai falar já já. Bom, mais exercícios aí, vai marcando aí, página 116, o 5 e o 9, né, pessoal?
que é muito legal, para você ver a decantação por sedimentação, né, pessoal? É que ocorre no tratamento de água, por exemplo. Quando a água chega na estação de tratamento bem suja, ela passa um período para decantar, né, para as partículas mais densas sofrer sedimentação e ir para o fundo, certo? Então, muito interessante, tá vendo? Então, decantação por sedimentação, né? Muito usado no tratamento de água, como eu acabei de falar aqui, beleza? Os sólidos mais densos, né? As partículas maiores sedimentam, né? Você tem decantação também sólido e gás, né, pessoal? Poeira do ar, né? Tá certo? A poeira decanta, né? Você tem decantação também líquido gás, né? Líquido, ó, líquido gás, a vapor d'água condensa, né? Mais o ar, tá vendo? Beleza? Então, tranquilo. Vamos lá? Bom, também aqui resolvido a página 115, número 1, né, pessoal? Um aparelhinho bem legal aqui de decantação, funil de decantação para separar líquidos immiscíveis, né? Líquidos immiscíveis aí, tipo gasolina, que tem vários componentes. A gasolina, não, o petróleo tem vários componentes, né? Separar gasolina de água. Centra na gasolina e água aqui. Gasolina e água, gasolina e óleo, né? Por exemplo, água e óleo, né? A água é mais densa, né? Então você abre a torneirinha, então a água escoa para baixo, né? Então é chamado de funil de decantação, funil de separação ou de bromo, é o nome dele, tá? Então o líquido mais denso vai escoar aqui na torneira, a hora que você abre aqui, depois separa, então separa um do outro, tá? Beleza, vamos lá? E temos aqui também, depois você marca na parte 119, exercício 2 para fazer, a centrifugação, que é uma decantação acelerada, né? Onde você coloca, né? Onde você coloca o tubo, exame de sangue, por exemplo, numa centrífuga, né? Você coloca lá o sangue, né? E acelera aqui. O que que vai acontecer? Vai separar, por exemplo, plasma, né? Tá certo? Os glóbulos brancos, né? Dos glóbulos vermelhos, né? Tá certo? Então, por aceleração, né? Esse aqui roda, né? Então, as partículas mais densas são jogadas para o fundo, né? Tá certo? Então separa dessa maneira aí. Muito usado em laboratórios de biomedicina, né? Que é a fusão fracionada. O que é uma fusão? Derreter, passar de sólido para líquido. A gente aprendeu, né, gente? Fracionadas, tem dois, para enxofre e areia, tá? Enxofre e areia. Então você vai fundir, vai derreter um. Quem que derrete primeiro? O que tem menor temperatura de fusão, né? No caso aqui, o enxofre 113 graus derrete bem antes da areia, tá? Tranquilo? Só que essa fusão fracionada ela também pode ser usada lá para separar misturas homogêneas, ligas metálicas, por exemplo, tá? Como chumbo e alumínio, por exemplo, né? E o que tiver menor ponto de ebulição derrete primeiro. A fração de menor ponto de ebulição derrete primeiro. No caso aqui, a fração de menor ponto de ebulição é o enxofre, né? Chamado de fusão fracionada, tá? Aqui no caso a mistura é heterogênea, né, pessoal? Porque você tem N sólidos, N fases, né? Areia sólida e enxofre são dois sólidos diferentes, duas fases, né? Tá certo? E você pode usar também nas misturas homogêneas, vamos falar já já. Bom, pessoal, então tá aqui um exercício aqui, né, pessoal, né? Falou que a ventilação e a flotação baseiam-se na diferença das mesmas propriedades, né? Dos componentes para realizar o processo de separação. Qual que é essa propriedade? Bom, acabamos de falar que é a densidade, né, pessoal, lá, né? Então, quando utilizamos um e outro, bom, vai depender da situação, né, pessoal? Flotação e ventilação, aí vai depender da situação, tá certo? Aí, tá? É um material mais leve vai flutuar aqui no caso, né, tá certo? E aqui o vento vai dispersar as partículas mais leves, né? Então vai depender da situação para você usar um e outro aí, né? Tá bom? Tranquilo? É. Beleza, vamos lá. Deu para pegar aí ou não? Vamos mais um? Bom, aqui tem um esquema aqui, né? Só falou para você indicar aqui os nomes dos processos de separação de misturas um e 2. Então você está aqui com a mistura heterogênea, né? Tá certo? Um e 2, né? Então aqui você tem processo um, né, pessoal? Processo um. Depois você vai aplicar esse processo um. Aí você vai separar, ó, vai ficar óleo e água e areia. Então aqui na verdade, ó, são mistura heterogênea, tá certo? Você tem o quê? Areia, óleo mais água, né? Areia, óleo mais água. Então o que que você vai fazer? Tá? Você pode fazer uma filtração aqui, você filtra e separa a areia. A areia fica no filtro. Aí passa o óleo mais água. Esse óleo mais água a gente acabou de mostrar, você pode usar aqui o funil de decantação, né? Funil de decantação, abre a torneirinha, a água desce, aí você fecha e separou do óleo, beleza? Tranquilex aí? E aqui, né, pessoal, qual tipo de mistura é apresentado no sistema inicial que a gente acabou de falar já, né? Mistura heterogênea, né? Beleza? Duas ou mais fases, né? Bom, pessoal, aqui fala que o petróleo é um líquido viscoso, né? Que não se dissolve na água, né? Aliás, é porque o petróleo é composto de moléculas basicamente apolares e a água é molécula polar. Vai acostumando com esses termos aí, tá bom?
Aí falou assim que ocorre derramamento num bar, ele fica na superfície da água, né, ocasionando diversos problemas ao ambiente. Uma maneira de retirar o petróleo da superfície da água é adicionar um produto semelhante à serragem, né? No que deu caso de contaminação de aves, por exemplo, pulveriza limalho de ferro. Bom, você vai pulverizar limalho de ferro, o que que você vai usar para atrair isso depois? Só pode ser o ímã, a imantação, né, pessoal? A imantação, a separação magnética, né? Tá certo? Mas vamos lá é, de ferro, né, que absorve o óleo, sendo depois retirado das penas por um processo de separação específico. Bom, e aí separação magnética, né? Ficou bem claro aí para você separar limária de ferro, por exemplo, né? Bora? Aí, foi aqui falado aqui da fusão fracionada, que ela pode ser usada lá nas misturas heterogêneas, né? Para separar, por exemplo, enxofre e areia, N sólidos, N fases, né? Tá certo? E usado aqui também nas misturas homogêneas, né, pessoal? Por exemplo, em liga metálica aqui, ó, de chumbo e alumínio, né? Aí o chumbo derrete a 327 graus Celsius, né? E o alumínio 600. Então, a hora que você começar a aquecer, a hora que chegar aqui a 327,5, aí começa a derreter o chumbo, né? O chumbo derrete, pode colher ele. Tem outras ligas metálicas, né, pessoal? Como ouro 18 quilates, que tem ouro, cobre, prata, né? Tem o aço, que é importantíssimo, pessoal, você saber que o aço é ferro e carbono. Tem vários tipos de aço, com composições, né? De carbono diferente aí, ferro e carbono, beleza? Tranquilo? Então, ligas metálicas mais importantes, ouro 18 quilates, o aço, né? Tá certo? E aí, as outras vão vir, tocar no barco, né? Aí, página 117, número 8 para você fazer, tá certo? Agora vamos falar das misturas homogêneas especificamente, já falamos aqui nesse slide anterior, né? Então vamos lá, né? A evaporação, né, pessoal? E cristalização, que acontece no mar, né? A água evapora, evaporação ocorre em qualquer temperatura, né, pessoal? E aí você tem a cristalização, essa água vai evaporando, tipo nas salinas, né? Essa água estancada lá, tá certo? Em tanques, né? Tá certo? Pô, é colocada em tanques, aí a água evapora e vai aparecer os cristais do sal. A água do mar tem vários sais, então, pessoal, quais cristais aparecem primeiro? Né? Do sal que está menos dissolvido, né? Tá certo? O que está menos dissolvido aparece primeiro, o que está mais dissolvido vai aparecer depois, tá certo? Tá? Então tá aí, né? É chamado cristalização fracionada, né? Na cristalização fracionada é mais ou menos assim: você dissolve todos os solutos, né? Tá certo? E promove evaporação, como no mar. No mar tem vários sais dissolvidos, né? Tá certo? Aí deixa evaporar, vai aparecer aqueles cristais que têm menor solubilidade, né? Tá lá. O menos solúvel cristaliza primeiro. Olha lá. O que tá menos dissolvido, tá certo? Menos dissolvido, ele vai aparecer primeiro os cristalzinhos dele, tá certo? E aqui tem um exercício muito bom que não tem na apostila, mas vai acostumando, matemática, né? Qual que é o coeficiente de solubilidade do KNO3 a 90 graus? E aí que está as curvas de solubilidade, né, pessoal? Aqui está quanto que dissolve em 100 gramas de água, eixo Y. Desculpa, estou muito bom aqui. E aqui, pessoal, está a temperatura, né? Então aí você nota, ó, que a maioria dos sais, ó, com aumento de temperatura eleva a solubilidade, mas tem um aqui, ó, esse daqui, por exemplo, ó, está elevando a temperatura e diminuindo a solubilidade. Isto é, está aparecendo mais cristais dele. Você está dissolvendo menos, quer dizer, né? Em vez de dissolver mais, você está dissolvendo menos. Olha que legal, ó, tá vendo? Mas beleza, do KNO3 a 90 graus, então o KNO3 está aqui. Vamos então traçar aqui, né? Então 90 graus está aqui, você pega a curva dele, vem até aqui, 200 gramas por 100 gramas de água dissolve dele a 90 graus. Legal? Isso é importante, né? Aí, turma, do capítulo 5 ainda, página 116, marca o número 4, 117, marca o número 7, vamos tocar aqui. Falar agora da destilação simples, né, pessoal? O que que é destilação? Destilação vem do latim, né? Destilare, significa gotejar, tá certo? Destilação simples, você vai separar, né? Você vai separar o líquido do sólido, né? E obter água destilada assim, por exemplo. Então você vai colocar aqui, por exemplo, água do mar, água e sal aqui. Bico de Bunsen vai aquecer aqui a mistura, a água evapora, chega aqui no condensador que tá frio, né? Porque esse tubinho de dentro aqui, ó, esse tubinho de dentro, em volta dele aqui, isso mais grosso, passa água em volta. Então tem um tubinho lá dentro, ó, tá certo? Que é rodeado, envolto por água fria da torneira que entra por aqui e sai por cima, né? Então o vapor chega quente aqui, encontra a superfície fria, vapor vira líquido, aí o líquido vem e goteja aqui, destila aqui, dentro do Erlenmeyer, um frasco coletor qualquer, beleza? Tranquilo? Então é isso, água destilada. Então você pôr água aqui, como a gente acabou de falar, a água evapora, condensa
destila, fica água pura. Água pura destilada tem pH neutro que é 7, pondo base que é hidróxido da pH maior que 7. Essa é boa, hein, gente? Vamos lá? Aí, os aparelhos de laboratório, acabamos de falar, né? Então, você vai ter o quê? O bico de Bunsen, né? Um balão de destilação, que ele tem uma saída lateral para conectar ao condensador. Então, balão de destilação, condensador, frasco Erlenmeyer, né? É aqui um termômetro, né? Às vezes você coloca um termômetro para controlar a temperatura aí, né? Tá certo? Aí, o suporte universal, né? Que é chamado, que tem essa base, ó, o suporte universal é isso, com essa base, tranquilo? Esse aparelho é chamado de bureta, por isso que eu pedi para vocês fazerem a pesquisa de laboratório, tá? E não vai dar para entrar no laboratório, não vai dar para entrar no laboratório, pessoal, sem você fazer a pesquisa, né, gente? Tá? Tem regras, né? Tem regras de laboratório, você tem que entrar lá já sabendo o que você pode e não pode fazer, né? Encostar em bancada, ficar comendo no laboratório, passando a mão na bancada e na boca, então tem umas coisas que não meio complicadas, né? E esse aqui é o Erlenmeyer, como eu falei, né, pessoal, tá? Bom, tocando então, fala agora da destilação fracionada, né? Destilação simples, você tem lá sólido e líquido. Dois, sólido e líquido. Agora na fracionada você tem um montão de líquidos, tá certo? Petróleo, por exemplo, constitui de uma mistura de líquidos com pontos de ebulição diferentes, né? Claro, né? Aí, resolver depois da página 118.10, né? Então, aí, destilação fracionada, você vai separar líquidos, líquidos que não se misturam, como no petróleo, por exemplo, tá? O petróleo, por exemplo, né? Você vai separar líquidos miscíveis, né, pessoal? Que não se mistura, eu falei, né? Não, líquidos que misturam. Petróleo é uma mistura de líquidos, né? Que é basicamente moléculas apolares, beleza? Então elas dissolvem entre si, tá certo? Então líquidos que se misturam, mas que tem menor ponto de ebulição entre si, né? Que tem ponto de ebulição diferentes, né? Quem vai destilar primeiro? Se você colocar aqui uma mistura de líquidos que você não conhece, quem que destila primeiro? O que tiver menor ponto de ebulição. Por isso que na coluna de fracionamento, aqui, ó, lá em cima saem os gases primeiro, com menor temperatura de ebulição. Os gases, gás de botijão, por exemplo, propâneo, butano, tá certo? Sai gás natural, que é o CH4, metano, né? É o primeiro, é o mais leve deles ainda a sair, beleza? E aí, de acordo com a temperatura de ebulição, vai saindo embaixo aqui o que tem mais temperatura de ebulição, você percebeu? Tranquilo? Aqui tem um GIF que mostra direitinho as moléculas subindo, né? Então tá aqui a mistura de líquidos, né? Por exemplo, petróleo. Pensa no petróleo, vai, gasolina, querosene, óleo diesel, né? E aí, conclusão, vai aquecendo aqui, petróleo é aquecido, né? Tá? Porque a parte mais pesada é lubrificante, parafina, asfalto, né? Muito usado o asfalto mesmo. Então, o petróleo vem de óleo, óleo de pedra, né, pessoal? Aí você aquece, aí as moléculas mais leves conseguem chegar lá em cima, tá? E virar líquido, tá certo? E destilar aqui no frasco coletor, tá certo? Então a coluna de fracionamento é uma coluna grande que tem bandejas, chama bandejas isso aqui. Para quê? É para dificultar um pouco a passagem do líquido, né, pessoal? Porque esse líquido, quando ele sobe, não sobe sozinho, né? Ele sobe misturado com outros. Então ele vai subindo, chega um ponto que tá pesado, ele tem que descer de novo para separar, desvencilhar do outro e vai novamente evaporando até chegar lá em cima sair o mais puro possível, né? Tá certo? Então essa coluna, essas bandejinhas que tem aqui dentro são impedimentos, né? Para dificultar essa subida, né? Do líquido misturado com outro, né? Tá certo? Né? Para ele chegar bem puro lá em cima, ele bem levinho, ele mesmo, mais puro possível, né? Tá certo? Tranquilo? Então, na destilação fracionada, importantíssima a coluna de fracionamento, para separar as frações, como você está vendo aqui. Ó. Você quer uma coluna de fracionamento? Ó, tranquilo? Então você separa os componentes aí, beleza? Ótimo, pessoal. Tem também a condensação, né? Ou liquefação fracionada. Porque a condensação é a passagem de vapor para líquido, né? Isto é, liquefação, vapor para líquido, tá? No caso dos componentes do ar, né? Como é que você separa o oxigênio para hospitais, nitrogênio para laboratórios de, de pesquisas aí, né? Assim por diante, né? Tá certo? Né? E para fabricar outros produtos, né? Nitrogênio e oxigênio do ar, por exemplo, né? Você vai comprimir a mistura, né, pessoal? Comprime a mistura, elevando a pressão e abaixando a temperatura. Então é assim que você faz um gás virar líquido, né? Você vai comprimir, aumentar a pressão sobre a mistura e abaixar a temperatura, tá certo? Né? E aí depois, né, por volta de 200 graus, abaixo de zero mais ou menos, o caso do ar, né? Aí você deixa a temperatura subir controladamente, a hora que ela chegar a 196 graus negativos, separa o nitrogênio, a hora que chegar a 183 graus negativos, aí separa o oxigênio, tá certo? Vai destilar primeiro o nitrogênio, que ele tem menor ponto, né, de ebulição, tranquilo? Bom, e aqui um pouquinho de tratamento de água, né, pessoal? Beleza?
nos reservatórios aí, nos reservatórios, né? Na verdade, essa água chega primeiro e fica um certo período para que as partículas maiores decantem, né, pessoal? Por sedimentação, né? As partículas mais densas, mais pesadas, elas sedimentam no fundo, tá? E aí depois vão colocar cal e sulfato de alumínio para começar a floculação. Floculação é formar uns flóculozinhos, né? A floculação, coagulação ou floculação, né? Que é os flóculos gelatinosos, né? Tipo de hidróxido de alumínio, né? Pela reação do cal com sulfato de alumínio, vai formar esse composto gelatinoso aqui, hidróxido de alumínio, onde as partículas vão aderindo a ele, vão aderindo a ele, vão aderindo a ele, e fica mais denso e vai para o fundo, tá certo? Essa é a função da aplicação do óxido de cálcio, que é a cal, né? Com sulfato de alumínio, para formar hidróxido de alumínio, que é meio gelatinoso, para aderir, né? Para fazer a coagulação, a floculação, né? Tá certo? De partículas sólidas, né? Bom, aí no tanques de decantação, esses flóculos, né, são coagulados, né, esses flóculos, né, flocos coagulados na floculação gelatinosas, né, de AlOH3, e vai sedimentar, como eu acabei de falar, e vai para o fundo, né, acabei de falar isso, tá bom? Nos tanques de sedimentação lá, né, de decantação. E aí no processo também de filtração, né, pessoal, tem camadas de carvão, areia, pedregulho, né, tá certo? Para filtrar, né? E lembrar que é usado carvão ativo, né, pessoal? O que é o carvão ativo? Carvão ativo, ele vai reter as impurezas, né? E moléculas orgânicas, né, que vai causar sabor e odor indesejável à água aí, tá? Então, o carvão ativado, o carvão ativo, usado aí nesse processo, tá bem? Bom, depois a água vai receber mais cloro, né? Para desinfectar, matar micro-organismos, germes aí, tá certo? Vai receber flúor, né? Para evitar cárie em dente, na forma de fluoreto de sódio, né? Evitar cáries, né? Tá certo? E ela vai ser distribuída para a população. Beleza, pessoal? Depois, se você quiser dar uma clicada nesse link aqui, para você dar uma olhada, fica à vontade aí, tá bom? Bom, vamos fazer mais um exercício para finalizar aqui, mais alguns. Aí falou que um copo contém uma mistura de água, álcool e sal de cozinha, todos na fase líquida. Aí, sabendo disso, descreva como é possível realizar no laboratório a separação dessas misturas, né, pessoal? Então, o problema aqui, pessoal, sal, água e sal de cozinha fica fácil, mas esse álcool aqui é complicado, né? Tá certo? Então, o que que você pode fazer aqui? Destilação simples já não é, porque destilação simples é separar sal de água, por exemplo, né? Então, como você tem álcool, você vai ter que utilizar uma destilação fracionada. Só que você não pode aquecer com pico de Bunsen, porque aquece muito. Teria que usar uma manta de aquecimento que você vai controlando a temperatura, porque o álcool entra em ebulição 78,5. Então, você vai controlar essa temperatura por volta de 80 graus no máximo aí, tá certo? E não vai usar bico de Bunsen, que bico de Bunsen aquece muito e é perigoso explodir, né? Porque é combustível o álcool, né? Aí separando o álcool vai ficar água e sal, né? Vai separar a água do sal, você pode fazer destilação simples, né? Onde você vai destilar a água vai ser destilada, tá certo? E o sal vai ficar, tranquilo? Bom, e aqui um exercício que a gente acabou de falar aí, né, pessoal, do petróleo, mistura homogênea, ela contendo diferentes substâncias, como gasolina, querosene, óleo diesel. Aí falou, você explica para explicar aí a separação e como permite a separação eficiente desses componentes do petróleo. Bom, tranquilo, pois até a figura aqui do lado, né, pessoal? Você vai aquecer a mistura, né? Então você aquece a mistura aqui, tá certo? Beleza? Vai aquecer a mistura para os componentes começar a separar, porque eles têm diferentes temperaturas de ebulição, beleza? O componente que tiver menor temperatura de ebulição sobe pela coluna de fracionamento. Por exemplo, aqui, se a gente pegar esses três aqui, gasolina, querosene e óleo diesel, ó, gasolina, querosene e óleo diesel, aí a gasolina vai ser o primeiro a ser destilado, ó, porque tem menor temperatura de ebulição. Em segundo lugar, o querosene. E em terceiro, o óleo diesel, que é 300 graus, beleza? Tá? Então, o primeiro é aquele que sai mais lá em cima, com menor temperatura, certo? Então, e os gases destilam bem primeiro, como eu falei no começo do vídeo aqui, né, pessoal, dessa parte aqui, né, tá? E tem o CH4 ainda, que sai rapidinho aqui, que é o gás natural, o CH4, o metano, tá certo? Sai primeiro que esses dois aqui ainda, né? Beleza? Que são mais leves, né? Aqui você tem quatro carbonos, aqui você tem três, né? E o metano emete um carbono só, CH4, beleza? Bom, turma, que aí falou da água aí, né? Falava louça, que ela vem dos rios, contém muitos materiais em suspensão. Aí, ó, que ela chega à estação de tratamento, essa água é transferida, né, para canais, passando por telas para retirar os materiais sólidos, né? Isso aqui já na captação já faz bem isso, né? Aí ela é transportada para os tanques ou é deixada em repouso. Aqui que é o segredo. Quando a água chega, então, na estação de tratamento, né? Ela vai ser deixada em tanques lá para ficar em repouso para que as partículas maiores, né, sofram decantação, sedimentem por diferença de densidade, né?
As mais densas vai profundo, né? Aí sim, né? A água fica um pouco mais clara, tá certo? E vai para outro tanque, aí onde eles vão colocar lá os coagulantes, né? Que é o CaO, óxido de cálcio e o sulfato de alumínio, como eu falei aqui um pouquinho anteriormente, né? E finalmente o líquido vai receber cloro e distribuído à população, né? E flúor também, como eu falei um pouco antes. Bom, aí é o seguinte, o processo aí, né? O que a gente marcaria aqui, né? Para não perder muito tempo, pausa o vídeo, né? E decide, olha lá, tá certo? Para que a água fique em repouso e sedimente os materiais de suspensão, né? Realiza-se a decantação, olha lá, beleza? Então tá aqui, olha lá. Sobre o processo descrito, essa é a alternativa correta, olha lá. Para que a água fique em repouso e sedimente os materiais de suspensão, realiza-se a decantação, beleza? Partículas com maior densidade sedimentam para o fundo, beleza, gente? E aí chegamos aqui praticamente ao final. Vou falar mais alguma coisinha para vocês, mas não deixe de fazer a Eureka. Eureka é muito importante. É o capítulo 5 aqui, né? Página 115, faça aí, ó, nessa ordem. Aí, ó, mergulhando fundo 3, vai nessa ordem que eu passei, mergulhando fundo 1 até aqui. Não, aí eu pus capítulo 4 aqui, perdão, é capítulo 5, viu? É capítulo 5. Sempre tem um errinho. Vamos consertar? Já que a gente tá aqui mesmo? Vamos consertar, né? Pra ficar bonitinho. Isto, beleza, ficou bonitinho, certo? Aí, faz essa aqui nessa ordem, faz dessas suplementares, pessoal, faz aí, pelo menos vocês aí que tem uma certa facilidade, né? Aí mergulhando fundo também tá as respostas aqui, tranquilo? Bom, pessoal, e aqui o tratamento de esgoto, né? Estação de tratamento de esgoto, tá certo? Normalmente eles fazem o quê? Eles jogam o esgoto aí já direto aí né, nos rios, né, pessoal? Teria que tratar esse esgoto, né? Assim como o tratamento de água, né? Faz tratamento de água, beleza, né? Tá certo? Olha o esgoto agora, ó. Olha o esgoto aqui saindo da casa, né? Olha lá, o certo aí põe estação de tratamento de esgoto, ser tratado para depois jogar na água, beleza? Então são processos mais ou menos semelhantes aí que utiliza, tá bom? Tá aqui até um exercício, depois você dá uma clicada, sabe o que dá pra gente ver aqui? A gente veja um vídeo, ó. Ó, vamos assistir um pouco o vídeo aqui, depois você assiste todos os outros no canal, beleza? Mas classifique o tipo de método de separação de mistura utilizado no tratamento de água de esgoto. Cite um exemplo de cada tipo de método empregado. Então é bastante similar. São processos de separação de misturas heterogêneas, né? Tá certo? Filtração, você filtra, e decantação por sedimentação. São bastante parecidos. Então aqui está um vídeo aqui de tratamento de água. Aí, pessoal, o Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Tá? Aí, não deixa de ver aqui, tá certo? O nome do vídeo, né, pessoal? Tratamento de água aqui no YouTube, procura lá, tá certo? Aí fala do tratamento de água aqui para vocês, tranquilo? Tá? Deixa eu ver se eu... Jamais vírus, o vídeo jamais... Muito, muito legal, pessoal. Fiz uma pesquisa bem legal, tá? Pesquisa bem legal para você aí. Ó, tranquilo? Aí, tá vendo? Ó, você vai ver a floculação aqui. Poliacrilamida, aniônica, hidrogênio. Você vai ver a... Tá certo? Como você viu no vídeo que eu acabei de mostrar, tá bom? Ó, pera aí só um pouquinho. Bora para matar bactérias aí, se fixa bem. Seletivamente. Isso. Aí o carvão ativo, né, pessoal? Para você ver o formato do carvão ativo das velas de filtro, beleza? Bom, depois você dá uma olhada aí, tranquilo? E vamos ver outro que tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto também é uma aula muito interessante, é bom você ver. Tá joia? Olha, tratamento de esgoto no meu canal. Ah, tratamento de esgoto, canal do professor Miguel Química. Beleza? Fiz uma pesquisa bem legal aqui, ó. Mérito pro pessoal aí, não deixa de ver. Tranquilo? Essa quantidade de oxigênio. Ó, demanda bioquímica de oxigênio, muito importante. Essa parte que você assistir, pessoal, tá certo? Ó. Aí, ó. Crédito pro professor, né? Tá certo? Você tem no meu canal aqui, um abraço, professor. Tá bom? Beleza, pessoal. Então é isso, tá certo? Tranquilo? Então, se você puder, não deixa de ver esse vídeo aqui de tratamento de água e tratamento de esgoto, que é muito importante para vocês, tá bom, gente? Beleza, então tá aí. Turma, Senhor Jesus abençoe você que viu o vídeo aí, muito obrigado, tá? Abençoe você e sua família, tá? Obrigadão por ter compartilhado aqui comigo, tá bom? Deus abençoe você, tá? Muito obrigado. Fui. Com Deus.